Shinobu Kocho nasceu em uma família comum, com seu pai, sua mãe e sua irmã mais velha, Kanai Kocho. De acordo com Shinobu, sua família era muito feliz e amigável, mas tudo foi destruído graças a um Oni. Durante esse ataque, os pais da Shinobu foram mortos, e o destino dela e de sua irmã parecia que seria o mesmo. Porém, o Pilar da Pedra Gyomei Himejima chegou a tempo e salvou as duas irmãs. Agora salvas, Shinobu e Kanai tomaram uma decisão. Jamais deixariam acontecer o que aconteceu com elas a outras famílias, e começaram a treinar para se tornarem caçadoras. E ambas entraram para a organização algum tempo depois, e a Kanai acabou chegando ao rank Hashira, assumindo a posição de Pilar da Flor. Já a Shinobu ficou como rank Kinoi e ficando como Tsuguko da Kanai, ou seja, a sucessora da Kanai caso acontecesse alguma coisa com ela. Algum tempo depois, a Shinobu e a Kanai meio que adotaram a Kanao Tsuyuri como sua irmã. Basicamente, elas encontraram a Kanao quando ela era uma escrava, e depois de uma curta conversa, a Shinobu puxou a Kanao e jogou dinheiro pra cima com a desculpa de que aquilo pagaria o homem pela Kanao. E sim, Shinobu e Kanai levaram a pequena Kanao direto para a mansão da borboleta, onde passaram a cuidar dela e tentaram também ajudar a superar os seus traumas que ela tinha em sua mente, como o fato de não conseguir tomar nenhuma atitude sozinha. Sempre que a Kanao precisava fazer alguma coisa, ela exigia uma ordem de alguém. Por exemplo, para comer, ela precisava que alguém mandasse ela comer, senão ela simplesmente não comia. Algum tempo depois, a Kanai Kocho acabou enfrentando o Lua Superior 2, o Doma, e acabou morta durante esse combate. Conforme a sua macia, Shinobu chegou ao local onde houve essa batalha, e ela ainda chegou a tempo de ouvir as últimas palavras de sua irmã. De primeira, Kanai pediu para Shinobu deixar a organização de caçadores, mas com a insistência da Shinobu, Kanai abriu o jogo e deu informações muito preciosas sobre o Doma, para que Shinobu no futuro conseguisse sua vingança. A partir daqui, Shinobu passou a ter um ódio fervente dentro de si, e começou a pensar em como faria sua vingança. Agora falaremos sobre os fatos do anime. Shinobu entrou na obra a partir do arco da montanha Natagumo, onde ela e o Gil fizeram uma dupla. Essa dupla foi feita com a intenção de resolver uma missão que estava sendo praticamente impossível para os outros caçadores, e havia uma informação que na montanha tinha a presença de um dos 12 Kizukis. Nesse momento da história, já havia se passado um tempo desde a morte da Kanai, e a Shinobu já havia herdado a posição de Pilar, sendo agora a Pilar do Inseto, e a Kanao havia se tornado a sua Tsuguko. Na montanha Natagumo, Shinobu foi responsável pela morte da Oni Aranha Girl, também chamada de irmã do Rui, e ela também presenciou o Gil quebrando o código dos caçadores para proteger a Nezuko, o que causou um pequeno conflito entre ela e o Gil. Mas com uma nova convocação do Buyashiki, ambos seguiram para o esconderijo e ficaram pensando em como lidariam com toda aquela situação. Afinal, havia um caçador sendo acompanhado por um Oni, no caso Tanjiro e a Nezuko, e um pilar que havia acabado de quebrar o código da organização de caçadores para proteger uma Oni. Novamente, essa Oni era a Nezuko. Após o Buyashiki decidir que apoiaria a Nezuko na organização, Shinobu convidou Nezuko, Tanjiro, Inosuke e Zenitsu para ficarem na mansão da borboleta, enquanto eles se recuperavam da última missão e para também terem a oportunidade de fazer um treino mais intenso. Durante o arco da reabilitação e treinamento, temos 3 momentos importantes envolvendo a Shinobu. O primeiro momento é quando ela e Tanjiro conversam. Nessa conversa, pela primeira vez, alguém percebeu o ódio oculto da Shinobu, que ela sempre estava disfarçando com um sorriso e muito otimismo. O segundo momento é quando ela tenta incentivar a Kanao a treinar com os outros meninos, que tinham a mesma idade que ela. Isso mostrou que ela se importava bastante com o modo que a Kanao se comportava, querendo que sua irmã se livrasse desses traumas que ela guardava no coração. O terceiro momento é quando a Shinobu se despede do Rengoku e pede para o Buyashiki autorizar o Tanjiro e os outros 3 a acompanhar o Pilar das Chamas. Essa parte eu acho bem legal porque mostra que a Shinobu confiava profundamente nas habilidades do Rengoku, e também confiava tanto no Tanjiro como nos outros 3, como peças importantes para a organização, tentando fazer eles evoluírem o mais rápido possível. Agora vamos para os acontecimentos do mangá. A Shinobu, depois do arco da Mansão da Borboleta, ela ficou mais inativa na obra. Porém, ela fazia algo que mudaria todo o jogo da organização de caçadores contra o Muzan.
É possível que possamos dizer que ela foi a caçadora mais importante da batalha final, e eu vou contar agora como isso aconteceu. Ao final do arco da Vila dos Ferreiros, houve um momento de maré baixa, todos os Onis haviam sumido, pouquíssimos ataques estavam ocorrendo, o que seria um sinal de que algo grande estava por vir. E como um grande estrategista, Kagai Obuyashiki entrou em contato com a Sra. Tamayo e falou para ela sobre a Shinobu Kocho, descrevendo a Pilar do Inseto como uma pessoa especialista em fisionomia demoníaca e em venenos, e a partir daqui, a dupla que seria um dos maiores pesadelos de Muzan foi formada. Tamayo e Shinobu trabalharam juntas em busca de um remédio que transformasse Onis de volta em humanos, e na construção de uma droga tão potente que faria Muzan ficar extremamente enfraquecido ou próximo de seu fim. E bom, elas conseguiram. Fizeram uma droga que enfraqueceu Muzan de início, tentando transformar ele de volta em humano, mas esse efeito foi superado pelo Muzan em cerca de 3 horas. Porém, nesse tempo, uma segunda droga entrou em ação, e essa droga envelhecia o Muzan em 50 anos a cada 1 minuto. Durante as 3 horas que o Muzan ficou se recuperando do veneno, ele envelheceu cerca de 9.000 anos, o que fez ele ficar bem mais lento e fraco, com o corpo diminuindo o poder para compensar a idade. Inclusive, o Muzan ficou com os cabelos brancos. Foi nesse momento que a gente descobriu que Onis envelhecem. Lógico, em uma velocidade bem menor que o humano, mas eles sim, ficam velhos. E ainda havia mais 2 drogas. A terceira faria o Muzan não conseguir mais se dividir. Afinal, ele escapou do Orishi apenas por esse fator de divisão, quando ele explodiu e dividiu o corpo em vários pedaços. Isso não deveria acontecer na batalha final, então ele não conseguiu isso na batalha final por causa dessa droga da Tamayo. A quarta droga é uma droga bem mais potente, que atingia diretamente as células do Muzan, e essa era tão potente que fez o Rei dos Demônios começar a vomitar sangue. Então sim, era uma droga com 4 etapas, e 4 etapas muito duras para Muzan. Durante o início do arco do Castelo Infinito, a Shinobu foi uma das primeiras caçadoras a encontrar um Lua Superior, e foi justamente quem a Shinobu procurou por todos esses anos, o Lua Superior 2, Doma. Shinobu já havia premeditado essa luta e dado todas as informações para Kanao, e com isso ela começou a colocar seu plano em ação, lutou com tudo contra o Doma, mas como previsto, seus venenos eram ineficientes e ela não tinha força suficiente para cortar o pescoço do Oni, fatos que causaram sua derrota por completo, mas também o maior pesadelo do Lua Superior 2 havia acabado de começar durante a morte da Shinobu. Assim que a Shinobu morreu, Kanao chegou ao local da luta e presenciou uma cena horrível, a Shinobu sendo engolida de uma vez pelo Doma, e seguiu com o plano que sua mestra havia lhe explicado antes. Enquanto Kanao lutava com o Doma, o Inozuki chegou como reforço, e juntos eles fizeram um 2 contra 1 no Lua Superior 2. Mas o trunfo deles chegou exatamente no momento em que o Doma havia declarado vitória. De repente, seu corpo começou a derreter e se decompor. A verdade é que quando ele absorveu a Shinobu, ele levou consigo 37 kg de veneno, que estavam junto com ela, cerca de 700 vezes a dose letal que a Shinobu tinha em sua espada. Por curiosidade, a Shinobu carregava 50 ml na espada, é só fazer o cálculo que vai dar 700 vezes essa dose. E graças a essa quantidade de veneno, Inozuki e Kanao com um golpe em dupla foram capazes de cortar o pescoço do Doma. E foi aqui que a passagem da Shinobu Kocho pela obra acabou, cumprindo sua vingança e se sacrificando pelo fim da Era dos Onis. Gyu Tomioka é o primeiro caçador de Oni que é apresentado pra gente na obra. Logo no primeiro episódio do anime, só pela maneira que ele entra em cena já percebemos que ele não é um ser humano normal. Ele carrega um olhar frio e tem um grande senso de justiça. Para Tomioka, as pessoas não devem se colocar em risco sabendo que a morte é certa. Todos devem conhecer e respeitar os seus limites. E como um caçador de nível Hashira, ou seja, um dos pilares da organização, Gyu Tomioka não demonstra nenhuma hesitação quando se trata de matar um Oni. Assim como seu sensei, Sankoji Urukudaki, um ex-pilar da água, Gyu herdou sua posição de pilar e sua respiração, sendo o melhor usuário da respiração da água na obra inteira. Gyu Tomioka demonstra uma força física que chega a ser sobre-humana, quando ele segura e até mesmo nocauteia Nezuko em um único golpe no primeiro episódio do anime. Isso demonstra que todo aspecto físico dele é bem superior ao de uma pessoa normal.
Tomioka também se mostrou uma pessoa com grandes ideais e nunca hesitou em proteger aquilo que acredita. Quando Nezuko tentou proteger Tanjiro no primeiro episódio, ele viu ali uma esperança de que aquela Oni seria a chave para mudar a história. E seguiu com essa esperança e esse ideal até mesmo quando quebrou o código dos caçadores, evitando que a Shinobu executasse a Nezuko após a derrota de Rui na floresta. A partir daqui teremos alguns spoilers. Então vamos agora falar sobre o passado de Gyu Tomioka. Gyu foi criado com sua irmã mais velha, Chisutako Tomioka, e ela acabou morrendo enquanto protegia ele de um Oni. Ao sair vivo do ataque, Tomioka foi falar a todos o que aconteceu, mas ninguém acreditou nele, e por causa disso ele acabou sendo taxado de doente mental. Foi quando mandaram ele para morar com um de seus parentes que era médico, mas no caminho para a casa desse médico, Gyu Tomioka, lógico, não querendo aceitar o que aconteceu com ele, fugiu no caminho e por pouco não acabou morrendo na fuga. Essa fuga que ele fez acabou acontecendo numa montanha e foi nessa parte da história que ele acabou conhecendo o Orokudaki e tornou-se seu aprendiz. Tomioka aos 13 anos tinha um amigo e alguém muito parecido com ele. Essa pessoa era Sabito e juntos eles foram para a seleção final, com ambos tendo a missão de voltarem como caçadores da organização de caçadores de Oni, mas apenas Tomioka voltou vivo. O que aconteceu na seleção final? Tomioka acabou sendo nocauteado por um Oni, e para ele não morrer, Sabito matou quase todos os Onis da montanha, fazendo todos os caçadores saírem vivos da seleção final, mas ele próprio acabou morrendo no último Oni vivo. A morte de Sabito fez Tomioka começar a duvidar de suas habilidades, mesmo ele conseguindo posteriormente a posição de pilar. A partir do momento que ele se tornou um pilar, a história dele só voltou a ser contada quando ele encontra o Tanjiro. Pela primeira vez na vida, Tomioka via um Oni que não havia comido nenhuma pessoa e ainda estava consciente o suficiente para proteger alguém. Esse Oni era Nezuko, e após ver a determinação do Tanjiro, ele orientou ele a ir atrás do mestre Orokudaki, para se tornar um caçador e tentar fazer sua irmã voltar a ser humana. Após Tanjiro seguir seu caminho, Tomioka seguiu com suas missões, e novamente apareceu uma missão próxima de onde ele conheceu Tanjiro. Essa missão era uma situação parecida com a anterior. Os protagonistas dessa missão eram uma família de caçadores. E não, esses caçadores aqui eram caçadores normais, pessoas que caçavam animais. E o pai dessa família acabou massacrando todos durante uma noite após ele se tornar um Oni, deixando apenas a filha viva. Também foi relatado que alguns caçadores já haviam morrido nessa missão. Por isso, Gyu Tomioka, como um pilar, foi enviado. Ao chegar na vila, ele se encontrou com a Shinobu Kocho, que resolveu ajudar o Gyu na missão. E ela acabou ajudando ele por quê? Porque o Gyu ele tinha alguns problemas de comunicação. Pra vocês terem noção, nessa hora que a Shinobu apareceu, o Gyu estava amarrado pela população e ele estava sendo acusado de ter matado a família de cavoeiros do outro lado da montanha. E de acordo com ele, estava tudo tranquilo. O Gyu, numa situação extremamente complicada, ele estava tratando como se fosse normal. E bom, esses acontecimentos foram na Tomioka Gyu Gaiden. É uma spin-off do mangá que foi lançado há um tempo atrás, e é muito legal você ver essa história paralela que acontece enquanto o Tanjiro vai atrás do Orokudaki e o Tomioka segue suas missões. No fim, eles acabaram resolvendo a missão e conseguiram seguir para as próximas, até que novamente Gyu Tomioka e Shinobu são enviados em uma missão em dupla. E foi nessa missão que o Tomioka reencontrou o Tanjiro e a Nezuko. Já tinha passado um bom tempo. E também foi nessa missão que ele quebrou o código dos caçadores para evitar que a Shinobu, que ainda não conhecia a Nezuko, matasse ela, ou até mesmo evitando que ela machucasse o Tanjiro. E no fim de toda essa bagunça, graças às explicações de Ubuyashiki, Gyu Tomioka não foi prejudicado na organização. E aqui agora eu vou falar a parte do mangá, o que aconteceu depois do anime. A obra tirou um pouco o foco do Gyu e ele só foi voltar a aparecer bem mais pra frente, quando começa a mostrar a relação dele com os outros pilares. Gyu é odiado por todos, e isso é mostrado na obra. Tomioka em todos os momentos sempre aparece meio deslocado, dizendo as seguintes palavras: "Eu não sou como vocês, eu sou diferente." Para os outros pilares, aquilo parecia ser algo bem egocêntrico, como se Tomioka estivesse dizendo que ele era melhor que eles. Mas na verdade era totalmente contrário. Como foi percebido pela Shinobu, Tomioka tinha muitas dificuldades de comunicação, então não era fácil saber o que ele realmente queria dizer. Nesse caso dos pilares, ele acreditava que não estava à altura deles, e que era fraco por não ter conseguido matar nenhum Oni na solução final, e ainda mais por cima, por ter desmaiado, foi graças a isso que o Sabito acabou morrendo. Então o Tomioka tinha muita culpa dentro de si. Para Gyu, o homem que deveria ser o pilar da água era o Sabito e não ele. Tanto que na cabeça dele, ele pretendia ver o Tanjiro um cara muito forte para conseguir entregar sua posição. Por isso, em diversos momentos ele falava para o Kamado que precisava ser mais forte. E graças ao Tanjiro, que ficou insistindo por vários e vários dias,
Tomioka finalmente se abriu e contou sobre o que ele estava pensando, e por causa dessa conversa com o Tanjiro, Tomioka resolveu honrar aqueles que haviam morrido por ele, sua irmã e Sabito, e novamente voltou a se dedicar para finalmente ficar mais forte. Então chegamos à luta com a Akaza, o Lua Superior 3, que para quem não sabe foi o Lua Superior que acabou matando o Rengoku. Nessa luta, Tomioka acabou despertando sua marca do caçador e viu o Tanjiro superar ele, e deu tudo de si também para derrotar o Akaza. Um fato interessante dessa luta é que, assim como aconteceu com o Rengoku, o Akaza convidou o Tomioka para se tornar um Oni, e disse que o Gil foi a pessoa mais forte que ele encontrou nos últimos 50 anos. Ao final da batalha, eles saíram vitoriosos contra o Akaza e foram para a batalha final. Durante a batalha final contra o Muzan, ele acabou perdendo um de seus braços, e assim que o sol nasceu, o Muzan acabou sendo derrotado, e o Tanjiro acabou ficando entre a vida e a morte. Nesse momento, Muzan se apossou de Tanjiro, que acabou virando um Oni, e foi aqui que Tomioka caiu em lágrimas, e pensou novamente que ele estava sendo salvo e não sendo aquele que salva, de novo mostrando que ele tem um grande complexo de inferioridade. Depois que Tanjiro voltou a ser humano, Tomioka foi dispensado da corporação de caçadores, que acabou sendo dissolvida porque, bom, todos eles cumpriram o seu dever. Tomioka a partir daqui começou a sorrir, como poucas vezes vimos ele fazendo na obra. Gil Tomioka deve ter morrido próximo aos seus 25 anos, por causa da maldição da marca do caçador. Na batalha final ele tinha 21, então ele terminou a obra com 21 anos e sim, ele deixou descendentes. Bom, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, comenta qual é o próximo personagem até a sua história contada. E é isso, um beijo, um abraço e falou!